Vamos então ao Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista a partir de agora, autora do livro Mínimo sobre a Ideologia de Gênero, especialista em educação, comentarista, também colunista da revista Esmeril. Vamos conversar com a querida, que também dispensa mais comentários, a professora Paula Marisa, que está ao vivo conosco mais uma vez. Professora, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Timóteo, bom dia a todo mundo aí da bancada da Brado, tudo bem comigo? Muito feliz de estar aqui nesse refúgio intelectual, de pessoas que ainda conseguem raciocinar um pouquinho fora da manada. Gosto demais do trabalho da Rádio Brado e estou feliz com o convite, muito honrada. Felicidade é toda nossa, professora Paula Marisa, ao vivo conosco. Professora, a pergunta que lhe faço inicialmente nessa entrevista: cenário político brasileiro da direita, pré-candidaturas a prefeito em várias cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que você está vendo a direita? Se é que tem direita, acho que não tem. O Ramagem, pré-candidato de direita em São Paulo, o Pablo Marçal, que chega mais à direita em São Paulo, eu falei, o Ramagem no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo a situação? O BH tem o deputado, né, que é pré-candidato, o Bruno Engler, né? O que você está vendo Bruno dessas Engler. Candidaturas, professora? Mais uma vez, obrigado, bom dia. Bom dia. E eu não sei como é que está a situação em todo o Brasil, mas nessas grandes cidades, vamos começar pela mais importante do Brasil, que é São Paulo, né? A eleição em São Paulo acaba, de certa forma, impactando o país inteiro. Tá o quadro da dor. O quadro da dor. O pessoal, a gente não, que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas o pessoal de São Paulo vai ter que escolher entre votar no o Boulos da esquerda, né? Então o pessoal da direita vai ter ali o Nunes, o Marçal agora, que entrou, e eu acho que tem a menina do Novo, Marina Helena. Mônica, não me lembro Marina o nome. Helena. Marina Helena, ela. Olha, desses três, me parece até que ela seja a melhor opção, mas ela não tem aquele punch, o carisma, né? É muito difícil dela levar a eleição, mas mostra como o maior partido do Brasil, que a gente fez aí, né, a maior representação na Câmara de Deputados Federais, com o maior cabo eleitoral do Brasil, o maior nome da direita hoje no cenário político nacional, que é o Bolsonaro, que não consegue fazer o candidato dele na maior cidade do Brasil, porque é bem claro para todo mundo que se fosse o Bolsonaro, ele teria dado preferência para Ricardo Salles. O problema é essa direita tucana. Antes de eu entrar, eu estava ouvindo o programa de vocês, teve um comentarista, teve um ouvinte que falou sobre a teoria das tesouras, que antes era tucanos e petistas e agora é revolucionários e positivistas. Na verdade, sempre foi, né? Os positivistas, os social-democratas, que a gente chama de tucanosfera, sempre foi aquela direita permitida. E há um tempo atrás, o pessoal sabia diferenciar bem essa, ali por 2013 até 2016, a gente falava muito sobre a teoria das tesouras na internet, o pessoal não embarcava muito nessa canoa furada. Mas agora parece que aí esse centrão, essa direita permitida tucana, conseguiu se travestir de verde e amarelo e eles descobriram que basta aparecer numa foto pendurado no ombro do Bolsonaro que o povo todo sai aplaudindo, né? Aquela máxima, eu vou votar em qualquer um que o Bolsonaro mande. Então, me parece, muitas vezes, inclusive o Carlos Bolsonaro falou isso esses tempos no Twitter, que o Bolsonaro ali tá meio como refém. Eu não sei quais foram as negociações, se o Bolsonaro preferiu indicar o vice na cidade de São Paulo e ainda assim abrindo mão do Salles, né? Porque poderia, de repente, compor uma chapa com Salles. Por que não? Será que é porque essa direita tucana permitida considera ele muito radical? Mas o Salles, ele representa muito mais o eleitorado da direita do que o Nunes, ou até mesmo o Pablo Marçal, que também é especialista nessa arte aí do disfarce e da camuflagem. E aí no Rio de Janeiro nós temos o Ramagem, que sinceramente faz um bom trabalho ali na área da segurança, ele tem bons posicionamentos nessa área, mas eu não conheço de forma mais abrangente o pensamento do Ramagem. Ele é um pouco mais reservado, ele não gosta muito de
como dizem, mitar na Câmara ou usando a tribuna. Em especial, gosto de ver quando o parlamentar dá aquele bom discurso na tribuna, que é o lugar onde os cidadãos não podem acessar, porque rede social ninguém precisa de mandato para fazer bons posts na internet, né? E aí a gente vai para o resto do Brasil. Bom, Minas Gerais tem aí o Bruno Engler, que realmente está nessa caminhada há muito tempo. Olha, foi 2017, eu acho que eu estive em Belo Horizonte, e eu lembro que a gente fez adesivaço, o Nicolas, que na época também não era tão conhecido, o Nicolas, o Bruno Engler, e o pessoal lá de Belo Horizonte, a gente fez adesivaço, era uma pré-campanha do Bolsonaro, né? Agora, não sei como é que tá a situação de vocês aí no Nordeste, imagino que deve estar complicada, mas aqui no Sul, o que eu estou vendo mais de perto na política é uma grande desorganização do partido, né? Eu comento desde que foi anunciado o fatídico resultado das urnas em 2022, que a eleição municipal começava ali. Janeiro de 2023 era o início da campanha de prefeitos e vereadores, pré-campanha, como falam. Mas esse trabalho eleitoral deveria ter sido começado em janeiro de 2023. Então, pelo menos nas cidades com quem eu tenho mais contato, assim, de bastidores, de candidatos, de presidentes de partido, eu notei que teve muitas trocas, muita desorganização, e o pessoal não estava fazendo um trabalho focado na eleição. Eles começaram a focar a eleição, olha, em março desse ano, uma grande confusão, e muitos partidos também estão vindo com esse nome da direita permitida, aquele pessoal da velha política que percebeu que elogiar o Bolsonaro traz votos, então eles vão até Brasília, puxam o saco de alguém, conseguem uma foto com o Bolsonaro e voltam para suas cidades repaginados como os verdadeiros representantes do conservadorismo, que nada mais são do que a velha política com uma camiseta verde e amarela. Perfeito, professora. 10h14, estamos conversando com a professora Paula Marisa, que está agora no Rio Grande do Sul. Professora, a narrativa inicial do cenário de São Paulo, da direita, inclusive por vários youtubers, era de que a direita não teria força na cidade de São Paulo e de que um candidato de centro-esquerda deveria ser apoiado pelos bolsonaristas, pela direita, para ter êxito e não deixar que a esquerda radical ocupasse o poder. Aí vem o Pablo Marçal, de surpresa, cai de paraquedas, né, ocupando essa lacuna, e eu acho que vai sair na próxima pesquisa que ele já tem mais de 16, 15%, não vão ter como esconder isso. Como é que você vê essa situação? E o próprio Bolsonaro, não sei o que a senhora está vendo, mas ele está meio que em silêncio. Viu o Eduardo Bolsonaro falando sobre o Marçal, só que no próprio Instagram do Pablo Marçal, estava até conversando aqui antes do programa, que eu não sei se foi muito editado, mas Eduardo fica em cima do muro. Você vê agora uma questão de credibilidade em continuar apoiando o Nunes, já que o Marçal chegou independente e está abraçando esse eleitorado da direita e mostrando que, na verdade, essa narrativa inicial era simplesmente mentira? O que você acha? Bom, esse vídeo que foi publicado no Instagram do Pablo Marçal, parece que ele publicou no Twitter também, foi um rapaz, não vou citar o nome dele aqui para não arrumar mais treta do que eu já arranjo normalmente, mas foi um rapaz aí que fez uma edição do que o Eduardo Bolsonaro falou. Na verdade, quando a gente assiste o trecho completo da declaração dele, a gente percebe que ele se posiciona contra o Marçal, não tanto a favor do Nunes, assim, né, mas meio que falando a respeito do Marçal de forma a se desvincular mesmo dele. Agora, o Marçal também, ele é, assim, eu estou evitando de falar sobre esse assunto, em primeiro lugar, porque, assim, eu tenho muita gratidão pelo que o Marçal fez pelo povo aqui do Rio Grande do Sul, né, teve aqui em Canoas e tudo, então, nesse aspecto, ele foi, assim, um ser humano sensacional. Agora, separando o ser humano da política, o Pablo Marçal, ele é uma pessoa que tem prática nas redes sociais, ele sabe o que o povo quer ouvir e ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Agora, lá no fundinho, eu fiquei feliz, né? Não porque é o Pablo Marçal, mas porque ele botou água na estratégia dessa direita tucana disfarçada, esse centrão, que é péssimo em fazer análise política. Esse pessoal que está em volta aí do Bolsonaro, puxando o saco dele, eu lembro muito bem
que quando eu conheci o Bolsonaro, quando ele fazia programa no Super Pop, quando ele tomou o banho de purpurina aqui em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. E naquela época, esse pessoal dizia que jamais o Bolsonaro seria eleito, como essa pessoa extremamente radical vai ser eleita, isso é um absurdo, né? Vocês estão delirando. Então, esse é o mesmo pessoal agora que faz essa análise política péssima, na minha humilde opinião, porque eles estão pegando o cenário eleitoral da presidência e tomando isso como base para a eleição municipal, quando o que acontece é o contrário, é a eleição municipal que vai embasar, que vai fazer essa base para a majoritária. Porque quando tem alguém ocupando o cargo da presidência, automaticamente ele atrai mais rejeição, né? Ele está mais em voga, às vezes tem que tomar decisões impopulares. Não o caso do Lula, porque o Lula ele nem precisa fazer muito esforço para atrair rejeição, né? Basta ele colocar em prática essas metas socialistas dele. Então, desde que o Lula assumiu, teve muito desgaste. Só que o pessoal está se baseando na eleição presidencial, quando ele estava de fora, somente criticando o Bolsonaro, tinha aquela campanha do bolso caro, da gasolina. Agora isso, ele é vidraça, antes ele era pedra. Então a gente precisa entender que é a eleição municipal que vai fazer, a eleição dos municípios ali, que vai fazer a preparação para a eleição presidencial. E tanto foi errada essa análise desse centro tucano camaleônico aí, que surge o Pablo Marçal sem o apoio do Bolsonaro e já está pontuando 15%. E o Nunes, mesmo com o apoio do Bolsonaro, não consegue dar aquela deslanchada, porque é muito difícil para quem acompanha a política e é conservador votar com felicidade no cara que estava pregando passaporte sanitário, né, que estava pregando tudo aquilo que a gente viu durante a pandemia, o fecha tudo, a inoculação obrigatória e todas essas coisas que cerceiam a liberdade. O cara que tinha a Marta Suplicy até ontem como secretária, né? Ele é uma esquerda que tomou um banho e foi no shopping. Então, ele não empolga esse eleitorado conservador do Bolsonaro. E nem eu digo que nem o Centrão, porque realmente o Ricardo Nunes não empolga ninguém. Ele só está na posição de prefeito de São Paulo porque o prefeito mesmo, que era o Covas, faleceu. Ele era o vice. Na verdade, ele nunca passou ele mesmo por esse teste da urna na prefeitura de São Paulo. Mas a análise do Centrão sempre é que quem tem a máquina consegue trazer mais votos, mais apoio, e até um certo ponto isso é verdade, mas a gente precisa entender essa nova dinâmica eleitoral também, e o conservador tem que parar de ser aquela pessoa que só serve para apertar o botão, ele tem que ter o poder de decisão, e tiraram o Ricardo Salles, e agora está muito claro, pelo menos para mim, que se o candidato do PL fosse o Ricardo Salles, com o apoio de Bolsonaro pelo PL, ele estaria pontuando à frente do Boulos, na minha humilde opinião, Timóteo. Concordo também com a sua opinião. Vanessa Moreira. Bom dia, Paulo. Um prazer ter você aqui. Eu quero falar de treta, mas não vamos citar os personagens da treta, mas recentemente você foi vítima aí de um grande ataque da pseudo-direita, falando assim, prefiro mencionar dessa forma, por conta de críticas feitas a jornalistas, e você também é uma pessoa extremamente inteligente que faz críticas inteligentíssimas acerca, inclusive, do Bolsonaro e de governos anteriores de direita, enfim. Eu acho que a crítica faz parte da construção de uma sociedade melhor, e enxergo isso, e acho que são importantes. Mas isso tem trazido aí da direita mais idólatra, que não tem exatamente uma análise técnica, ataques muito fortes a pessoas, personalidades como você. Eu queria que você mencionasse um pouco o que você acha disso em relação ao futuro da direita no Brasil, quanto isso pode ser prejudicial e se a gente tem como, de fato, atacar isso, né? Porque, de fato, isso não é direita, é um comportamento de esquerda que está começando a surgir, ou melhor, está surgindo de maneira exacerbada dentro da direita. Na verdade, esse é um problema na política brasileira, eu acho que desde sempre, essa idolatria política. Inclusive, o meu texto desse mês para a revista Esmeril fala justamente sobre a idolatria e o fetichismo político, né? As pessoas, elas acabam engolindo certas coisas porque gostam de determinado político, e mesmo que ele faça uma baita caca, que ele não faça um bom trabalho,
elas não querem criticar, porque é como se fosse o amigo delas. Às vezes a pessoa tem afeição, mas assim, a gente precisa entender que a política, ela é uma ciência, e as pessoas podem criticar de uma maneira construtiva. Eu vou pegar um exemplo bem basiquinho. Teve o evento aqui em Camboriú, o CIPEC, e eu publiquei nas redes sociais assim: quando sai o caderno de teses do CIPEC? Meu Deus do céu, foi uma treta gigantesca. E assim, não foi uma crítica, foi uma pergunta, né? Uma sugestão mais até do que uma pergunta. Porque na minha visão, dentro do que eu estudo, do que eu leio, do que eu penso, a esquerda avançou esse tanto que ela avançou justamente porque eles são profissionais da política, né? Eles entendem como colocar um jabuti num projeto de lei, eles entendem qual que é a tramitação da lei, eles sabem fazer uma... Ai, me esqueci o nome agora, quando faz o bloqueio da pauta, quando fica embarreirando ali a pauta, me esqueci. Obstrução de pauta. Eles sabem utilizar esses instrumentos legislativos, eles sabem utilizar a tribuna, eles sabem a importância das notas taquigráficas. Quando o PT faz o seu congresso, ele tem um caderno de teses. Inclusive, em um dos vídeos, eu acho que eu fiz semana passada, eu comentei sobre uma cartilha que o PT fez para os prefeitos. E assim, embora eu discorde de tudo que está escrito naquela cartilha e eu repudie aquilo, o PT tem uma diretriz para os prefeitos. Quem votar no prefeito do PT sabe que ele vai querer cobrar mais imposto, aquele imposto sobre a propriedade, porque um dos objetivos do socialismo é acabar com a propriedade privada. Embora eu discorde, eu preciso ter a inteligência suficiente para separar as ideias do método. E o método da esquerda, infelizmente para mim, dá muito certo, porque eles entendem, eles estão organizados há muito mais tempo. O professor Olavo que falava isso, né? Eles estão organizados há muito mais tempo, e a direita ela ainda está engatinhando. E aí, tem algumas pessoas que vêm me criticar na internet, né? Eu nem chamo até de ataque, eu tô até acostumada já com isso, porque sempre foi assim. Pode me criticar, não tem problema nenhum, a não ser que a pessoa fale palavrão, fale uma coisa muito idiota, eu só vou lá e bloqueio a pessoa. Simples assim, né? A liberdade de expressão é o direito da pessoa falar o que ela quiser no perfil dela. No meu perfil eu tenho o direito de propriedade de aceitar ou não, eu não preciso receber qualquer um na minha casa. Então eu simplesmente bloqueio. Mas tem muita gente, né, dessas críticas que são assessores, que estão lotados em gabinete, que não mostram o rosto justamente porque eles ganham dinheiro público, e isso me deixa mais triste ainda, porque os deputados da direita, em vez de contratarem pessoas que entendam como é o processo legislativo, que entendam sobre linguística, é muito importante para a direita criar os seus próprios termos, né? Pessoas que realmente sejam competentes e não apenas puxa-sacos para estarem no seu gabinete, a gente estaria numa situação melhor. E qual que é o problema de eu perguntar sobre um documento com as intenções do CIPEC? O que é que foi feito ali no CIPEC? Né? Teve, por exemplo, a palestra da Cíntia Chagas, que foi sensacional, foi maravilhosa. Ela entende muito de linguística e ela deu dicas valiosíssimas que mereciam ser registradas no papel. Pega ali a palestra do Felipe Barros, que fala sobre as ONGs. Então, poderia sair dali um caderno de teses, um caderno de intenções, um pacto, um documento, chame-se lá como quiser, e que, inclusive, embasasse um documento que deveria ser feito pelo PL como uma cartilha para prefeitos, porque como é que eu vou cobrar ali, mesmo que seja, eu sei que não tem o candidato ideal em toda a cidade, que muitas vezes a gente tem que pegar ali o menos pior, e sim, em alguns casos acontece, eu consigo entender isso dentro do jogo político, mas assim, como é que a população vai cobrar lá na frente o cara se a gente não tem nenhuma diretriz mínima do partido? Então, eu posso ser considerada chata porque eu cobro essa organização, mas as críticas que eu faço não são para destruir os parlamentares da direita ou os jornalistas da direita, ou seja lá quem for. São realmente para saber, primeiro, qual é o terreno que eu estou pisando, que foi especificamente essa treta gigantesca aí que a Vanessa está comentando, né? Sobre uma pessoa que do nada mudou e daí agora ela ganha espaço na mídia tida como voz dos conservadores. Isso é um problema para mim, porque eu acredito que tem muita gente competente nos conservadores que merecia ter mais espaço e não consegue porque essas outras pessoas estão ocupando. Mas a minha crítica também é no sentido de que a direita avance, porque se isso não for feito, se essa profissionalização, esses assessores competentes, também assim,
Deputado não é jornalista, não é função do deputado ficar printando notícia e fazendo post bonitinho na internet para ganhar like. Eu até entendo que às vezes precisa isso ser feito para ganhar o engajamento, mas o que eu quero ver no perfil do Instagram, do Twitter, do meu deputado, é o trabalho que ele está fazendo por mim, né? É muitas vezes usar a tribuna para falar coisas que eu, como cidadã, não posso falar nas redes sociais, é utilizar a caneta que a gente deu na mão dele, porque se é para reclamar na internet, eu sei fazer isso muito bem sozinha. Então, a minha crítica é no sentido de que a direita avance, que ela dê um passo à frente. Nós temos número, em todas as cidades aí que o Bolsonaro vai, ele arrasta multidões, então nós temos eleitores, nós temos engajamento, nós temos pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho, mas nós precisamos de uma organização, de uma estratégia, porque a gente continua sendo o corpo sem cabeça, que o Olavo tanto falava, né? Que a esquerda é a cabeça sem corpo e a direita é o corpo sem cabeça. Então, a direita precisa de cabeça, precisa ter um estrategista, em especial dentro do partido, para até orientar os deputados ali na hora da votação, né, que a gente vê tanta coisa absurda acontecendo justamente porque não tem estratégia. Agora, dinheiro tem, porque o PL tem o maior fundão, a gente elegeu a maior bancada de deputados e não está vendo o retorno desse fundão, infelizmente. Perfeito, professora Lohan Lima fará a pergunta também. Vai lá, Lohan. Professora, bom dia. Eu gostaria de falar com a senhora sobre Bom essa dia. questão dessa agenda woke, essa negação da realidade que hoje há no mundo todo, né? As pessoas hoje negam a realidade, negam a verdade, né? Essa questão aí dessa ideologia de gênero, inclusive a senhora escreveu um livro sobre isso, né? O mínimo sobre ideologia de gênero, onde as pessoas hoje até falar que existe o gênero masculino, o feminino, o homem e a mulher, é um grande absurdo em alguns casos, e há essa criminalização hoje da realidade. Como é que a senhora enxerga essa questão da ideologia de gênero, da agenda woke? É uma histeria coletiva que está sendo plantada há muito tempo aí, que infelizmente muitos jovens acabam caindo nessa por não ter um contato com a realidade, eles são bombardeados, né? A gente aí que nasceu nos anos 90, ainda a gente conseguiu pegar um tempo de mundo real, sem ter internet, sem ter smartphones, então a gente tinha contato com as pessoas e a gente vivia mais no offline, vivia mais a vida real do que essa vida virtual. Não que a internet seja um problema, eu trabalho com internet, adoro internet, ela facilitou muito o contato entre as pessoas. Jamais eu estaria aqui na Brado Rádio, jamais eu conheceria vocês se não fosse a internet. Agora, também tem o lado ruim de alienação, e é muito perigoso isso, porque às vezes as crianças estão sendo doutrinadas dentro dessa agenda satânica, literalmente, até em desenhos, né, que elas estão vendo ali desde pequenas. Às vezes a mãe está trabalhando ou está fazendo outro serviço em casa e não presta tanta atenção ao conteúdo que a criança está consumindo, e dentro desses desenhos infantis ali tem muita coisa de agenda da ideologia de gênero e símbolos. Então fica aí uma dica para os pais, né, tentem tirar os seus filhos da frente da tela o máximo que vocês puderem. Eu sei que não é possível o tempo todo, mas isso é a sementinha que vai sendo germinada, e aí quando chega na adolescência o pai descobre que tem em casa um militante do PSOL e não sabe de onde é que surgiu. Então justamente esse problema que a gente tem, principalmente com o feminismo, né, as mulheres hoje elas não têm muito mais a opção de cuidar dos filhos, elas têm que ajudar no sustento da casa. Então, tudo isso, essa terceirização da educação facilita. Agora, a ideologia de gênero, eu vi que vocês estavam comentando aqui antes de eu entrar sobre a John Deere e a Microsoft. A Microsoft que está fechando o departamento dela de inclusão. Eu não consegui ler a matéria toda, eu só vi agora, antes até de ver o programa de vocês, e separei para dar uma analisada depois. Mas é muito lógico que isso vá acontecer quando a gente não contrata as pessoas pela experiência, pelas qualidades técnicas ou habilidades artísticas que seja, né? Se eu for contratar um designer, eu vou precisar de uma pessoa que saiba fazer um card bonito para o meu Instagram, que saiba fazer um site bonito. Tanto faz se ela é preta, amarela, azul, branca, homem, mulher, trans, tanto faz. Isso daí não vem ao caso. As pessoas não têm que ser escolhidas de acordo com o que elas fazem entre quatro paredes, e sim com o trabalho delas, né? O que elas têm entre as pernas, tanto faz. Importa o que elas pensam e a habilidade delas, inclusive na política, né?
Teve agora um deputado aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, que perdeu o mandato por causa desse negócio de cota de gênero e laranja, porque eles ficam forçando, né? Tem que ter mais mulheres na política, tem que ter mais mulheres na polícia. A gente viu agora recentemente o que aconteceu com Donald Trump, aquela cena tragicômica da mulher que foi fazer o escudo humano para ele e não batia na cintura do Trump. Não, o peito e a cabeça do Trump continuavam expostos por causa dessa babaquice de escolher as pessoas de acordo com critérios que não são os critérios que são necessários ali, as qualidades que são necessárias para desempenhar uma função. E aí sempre os revolucionários arrastam para o outro lado. Então tá dizendo que a mulher não pode trabalhar no FBI? Claro que uma mulher pode trabalhar no FBI, né? Vai fazer ali uma missão de infiltração disfarçada, ou então fica longe observando, porque as mulheres conseguem ter uma visão muito mais ampla do que os homens, observam mais detalhes, isso está na genética, né? No senso de maternidade, elas prestam mais atenção a detalhes que os homens não prestam. Agora, quando se fala em força física, em fazer escudo humano para um homem de 1,90 m, tem que ser um outro homem ali, né? Então a gente precisa reconhecer essas diferenças e não lidar com isso como se fosse algo ruim ou pejorativo. É como se tivesse um pedestal para os homens e um pedestal para as mulheres. Cada um tem as suas habilidades, cada um é diferente, mas os dois têm o seu espaço. E com o feminismo, que a ideologia de gênero já vem na terceira onda do feminismo, o que aconteceu é que as mulheres saíram do seu pedestal e foram lá no pedestal dos homens brigar com eles e rebaixar. Então, essa ideologia de gênero, ela traz mulheres que são um projeto de macho mal acabado, porque não é nem homem nem mulher, fica aquela coisa assim, né? E a gente não pode falar porque senão é preconceito, e homens afeminados. E isso é ideal para que haja um regime totalitário. Porque quando a gente não tem essa força da família, a gente não tem as mulheres como rainhas da sua casa, cuidando da missão mais importante do mundo, que é formar os seres humanos. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, ela pode e deve trabalhar, tem vários tipos de trabalho. Não é o único trabalho importante, é ser CEO de uma empresa gigante. Não, tem vários outros trabalhos, né? E a gente não tiver homens fortes com testosterona o suficiente para resistir a essa tirania, é tudo que esses tiranos querem. Uma sociedade onde as pessoas não saibam nem se são homens, se são mulheres, o que elas são, que dependam cada vez mais do Estado, porque assim os poderosos continuam com as suas famílias, bonitinhas, papai e mamãe. Quando nasce bebê menino, eles vestem de rosa. Quando nasce bebê menino, eles vestem de azul e seguem a sua vida bem tradicionalzinha. Eles querem essa esculhambação, é para os outros, é para a empresa dos outros. Tanto é que agora, dando prejuízo, até a empoderada Microsoft está acabando com esse departamento. Pois são tempos interessantes esses que estamos vivendo. Verdade, professora. 10 horas e 35 minutos. Queria te fazer uma pergunta. Que nós conservadores sabemos que a mudança do Brasil virá através da cultura. Do conteúdo, da produção cultural, do jornalismo sério, dos nossos valores, do resgate dos nossos valores judaico-cristãos. Mas a maioria do povo quer saber de política eleitoral, né? O que dá audiência é falar de política, eleição deste ano. Ninguém quer saber de autores de livros, do que está acontecendo na cultura, inserção cultural na mídia. As pessoas, em maior parte, querem saber da política eleitoral. Falando sobre isso, como é que a senhora vê a questão do futuro 2026? A senhora acha que existe chance do retorno da elegibilidade do Jair Bolsonaro? É a pessoa mais popular da história, é o político mais popular, não vejo outro nome, inclusive para liderar o processo da direita. Tem outros nomes, tem o Nicolas, né, que é um cara muito legal, inteligente, mas é novo ainda, é jovem, não tem como ser, nem pela Constituição não pode ser candidato à presidência. Mas como é que você vê o futuro 2026? O Bolsonaro pode voltar ou acha difícil? O que você acha? Olha, vai depender do que acontecer na eleição norte-americana agora, porque se a gente for pegar o que aconteceu em 2022, a gente vai ver ali uma forte influência externa agindo sobre o nosso processo eleitoral, e eu vou cuidar bastante com as palavras aqui para quebrar do rádio, não tenha nenhum problema. Mas nós temos um sistema eleitoral vigente, né? Como funciona a nossa eleição.
E desde 92 há um debate sobre este assunto, que sempre foi feito nos jornais, por políticos, pela população, mas que desde 2021, 2022, isso foi um tema meio que proibido, em especial depois que iria acontecer a votação de uma proposta de emenda constitucional para que houvesse uma mudança, né? Houvesse mais credibilidade, transparência e segurança neste processo, até que uma certa alma iluminada atravessa a rua ali, conversa com alguns caciques partidários, a gente tem aquela troca e tudo vai por água abaixo. E depois disso, o Bolsonaro coloca ali os militares para ajudá-lo e a gente recebe a visita de militares norte-americanos aqui. Também existe uma cooperação de certas cortes iluminadas com o FBI, inclusive através de financiamento internacional para organizações não governamentais manipularem o debate público, perseguirem cidadãos brasileiros financiados com dinheiro de magnatas, homens ricos, brancos, cis do exterior. Então, todo esse quadro externo, e inclusive, principalmente a política norte-americana, ela afetou a nossa eleição aqui, favorecendo um determinado lado. Eu fui genérica nas palavras, mas eu acho que todo mundo conseguiu entender o que eu quis dizer, sem derrubar Sim, claro. O canal da Brado Rádio. Agora, a gente tem aí essa eleição nos Estados Unidos, que a gente acompanhou também, teve alguns problemas, mas, diferente daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, os republicanos, eles são muito organizados, eles têm essa produção de documentos, tem muitas ONGs, né? Tem o terceiro setor também, tem mais liberdade, mais emissoras de rádio, né? Essas concessões de meios de comunicação também, ela deveria ser mais ampla. Infelizmente, hoje isso está muito na mão da esquerda, assim, raríssimas exceções como a Rádio Brado conseguem ter esse alcance. Então, eles já estão meio que vacinados para o que vai acontecer, eles ainda têm um pouco mais de normalidade no sistema judiciário deles, e a gente culminou no ponto desse atentado que aconteceu no último sábado e que, obviamente, coloca muitas pessoas que estavam em cima do muro e agora descem do muro para o lado do Trump, porque estão vendo qual que é esse outro lado, quem são os radicais realmente da história, né? Quem é que gosta de colocar o adversário no paredão, quem é que gosta de fazer esse tipo de atentado. Então, muitos norte-americanos que estavam em cima do muro estão ali declarando para Trump. Se nada mais acontecer até a eleição, e provavelmente vai acontecer muita coisa, mas se mantendo dentro desse quadro, a tendência é que o Trump ganhe. Bom, o Trump ganhando, em especial dentro do FBI e das Forças Armadas, a gente vai ter uma mudança de direção. E, em paralelo a isso, está acontecendo também um movimento dentro do Congresso americano, norte-americano, alguns parlamentares brasileiros foram até lá, na Comissão de Direitos Humanos, contaram as coisas que estão acontecendo, tem muita documentação lá. Então, quando começa a ficar muito caro para a elite aqui do Brasil sustentar esse estado de coisas que a gente está, esse estado de exceção, talvez algumas cabeças tenham que ser entregues pelo próprio sistema. Tem um ditado que diz, às vezes, as coisas precisam mudar para que tudo continue igual. E o sistema é craque em fazer isso, né? Quando entregou, por exemplo, a cabeça da Dilma para que eles continuassem ali, porque quem manda no Brasil é o Centrão, né? Essa galera tucana, MDBista, esse centro-esquerda e social-democrata positivista. Então, eu acredito que sim, possa ter uma mudança, não sei em que nível de profundidade, o Trump vencendo, uma mudança que, inclusive, possibilite a volta do Bolsonaro ao jogo político. E eu gostaria muito, porque realmente, dentro dos nomes que a gente tem hoje na política, o Bolsonaro é ali o que tem mais força, ele vai chegar para um mandato que já não vai ser o primeiro, muita coisa ele aprendeu também, espero que tenha aprendido, pelo menos, né? Espero que tenha aprendido e não repita erros que ele cometeu nesse primeiro governo. Agora, se não vier o Bolsonaro, aí eu tenho certas reticências com os nomes que estão surgindo aí. Tem bons nomes chegando aí, professora. Tem aí tem pessoas... Quais?
Mas é um pouco ilusão. Eu ia brincar com você, eu vou falar. Mas é um pouco ilusão, né? A gente tratar da possibilidade do Bolsonaro elegível. Eu acho um pouco utópico. Será? Mas até o Lula. Você é muito pessimista, Vanessa. Ele fazer uma manobra, Eu sou a pessimista aqui da turma. Eu não acredito que ele possa vir É uma a ser... possibilidade remota, mas eu enxergo como uma possibilidade. O que me assusta são os nomes. Quem é que iria no lugar do Bolsonaro, né? O governador de São Paulo, eu acho que ele tem que continuar em São Paulo e tentar a reeleição. E ele vai fazer isso, porque não é bobo, né? Ele não vai perder a credibilidade. Exatamente. E assim, não é. Ele é um perfil positivista. O Tarcísio, ele foi um excelente ministro da infraestrutura, ele é um excelente técnico. Agora, como político, quando entra em certos assuntos, eu não sei se ele está mal assessorado, se é falta de conhecimento, o que acontece, porque às vezes eu vejo umas coisas assim bem lamentáveis, sabe? Que não condiz ali. Então, acho que eu, como político, na minha humilde opinião, o Tarcísio precisava amadurecer para representar melhor os conservadores, né? Claro que é muito melhor um Tarcísio do que qualquer petista. Isso não tem nem não tem nem discussão. Mas fora ele, temos ali o Zema, que também é a mesma coisa. Quem mais que poderia? O Caiado, entendeu? Então a gente vai voltar para aquela teoria das tesouras, assim, a gente vai votar em quem tiver contra o PT, mas não vai fazer campanha com aquele gosto, né, aquela coisa. Então, tem muita gente nova vindo por aí, tem o Felipe Barros, o Nicolas, só que o Nicolas, ele é muito jovem, ele ainda tem que fazer uma longa carreira, na minha opinião também, né? Uma longa carreira dentro do Congresso ali, e sendo jovem, ele já é esse fenômeno que ele é, imagina ele daqui a 10, 15 anos, eu não tenho dúvidas de que ele tem potencial para ocupar a presidência do Brasil, mas num futuro. Aí a gente tem ali o Felipe Barros, que é excelente, temos a Carol Detone, temos alguns parlamentares ali que são bons, mas que ainda não tem aquele apelo nacional como a figura do Bolsonaro, né? Então, para representar os conservadores, no momento, infelizmente, eu não vejo assim outra liderança política. Então, eu tenho um fundinho de esperança que o Bolsonaro fique elegível de novo. Valeu, professora. Bom demais conversar contigo, de verdade. Deus te abençoe. Espero a senhora mais vezes aqui no nosso programa, no Brado Jornal, falando com propriedade aí dos temas mais importantes da política brasileira também, política eleitoral. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a toda a audiência da Brado. Obrigada aí o pessoal da bancada, Timóteo, Vanessa. E é só me chamar que eu venho de novo. Valeu, professora. Grande beijo para você. Professora Paula Marisa, diretamente do Rio Grande do Sul. São 10h45, nem encerrei para FM. Eu ia brincar com ela que temos bons nomes. Tem um Pavinato agora, é isso? Queria fazer isso com ela, isso é sacanagem. Brincadeira, esse Pavinato, esse cara é ridículo demais, gente.